Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Uma palavra da parte de Deus, de forma simples, clara e objetiva. Porém, antes lhe peço que compartilhe, se inscreva no canal, dê o seu like, faça o seu comentário. Isso é importante para que o YouTube ele propague mais o vídeo, para que chegue a mais pessoas. Hoje estaremos falando sobre o perdão. O perdão ele tem sido vulgarizado, né? Ele tem sido vulgarizado, em parte, por aqueles que exigem perdão, querem que as pessoas se humilhem, muitas vezes publicamente, mas essas pessoas, esses indivíduos que exigem tanto o perdão do próximo, eles praticam atos muito mais insanos, muito mais terríveis e não pedem perdão a ninguém, não pedem perdão a ninguém, não pedem desculpa a ninguém. Estou falando exatamente do que ocorre dentro da igreja, no seio da igreja, porque usa-se o texto bíblico. Nós vamos destacar dois textos que estão no capítulo 18 de Mateus. Não iremos nos estender, a gente procura ser o mais simples possível e de forma clara e objetiva. Não é? De um lado, pessoas, líderes, pastores, homens totalmente fora da direção de Deus, né? Disciplinam, punem, perseguem, escravizam as ovelhas do Senhor, do rebanho do Senhor, porque às vezes falharam, e falhas muito pequenas, que nem precisam se expor diante da igreja. Apenas conversando com Deus está resolvido o problema. Mas esses homens, eles precisam, esses líderes totalmente afastados da vontade de Deus, eles precisam serem ovacionados pelo homem. Porque há muito tempo Deus se afastou deles. E aí eles distorcem o valor do perdão, a eficiência do perdão, o significado do perdão. Veja o que está escrito em Mateus 18, 15 a 18. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, palavras de Jesus, observe, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, se o teu irmão não escutar tu nem as testemunhas, dize-o à igreja, à congregação. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano, como ímpio. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Nós temos aqui algumas reflexões de forma simples, clara e objetiva, como sempre destacamos, né? Algumas deturpações nesse texto. Primeiro, quando um irmão pecar contra ti, as pessoas interpretam isso equivocadamente. Pecar contra mim, muitas vezes é algo que ofendeu diretamente a minha pessoa, mas também algo que possa ter ofendido a igreja. Então eu vi aquela falha no meu irmão, aquele erro. Se o meu irmão que falhou não toma a iniciativa para vir a mim, ou ir à igreja, ou conversar com alguém que o oriente, eu posso, né, como servo de Deus, e aquela pessoa orientar, fulano, o que aconteceu, assim. Olha, está havendo alguma coisa entre a gente, entre nós, me desculpe, me perdoe, está acontecendo, né? Aquela conversa. Mas a pessoa torna-se intransigente. Aí eu digo, olha, eu vou conversar com fulano, com Beltrano, e a gente vem conversar contigo. Vamos a ele. Ele não ouve. Levamos à igreja. Isso estou tratando de igreja, de povo de Deus. E aí não estou falando, irmãos, de igreja A, B, C ou D, não. Estou falando de igreja que está aqui, olha. A igreja do Senhor que um dia vai para a eternidade. A igreja que não tem placa. A igreja que serve a Deus conforme a sua palavra e não segundo costumes e ideologias humanas, que em muitos casos têm servido para desestruturar a igreja e desviar a muitos. Claro que é bom nós fazermos parte de uma instituição, mas uma instituição que mantenha a honra, o respeito, que os seus líderes sejam homens respeitáveis e não homens desviados, né?
Homens que realmente sejam o exemplo dos fiéis. Pois bem, mas o irmão não quis perdão. Mas eu vou continuar pedindo perdão, por quê? Não fui eu que pequei. Não fui eu. Por isso que eu digo, estão vulgarizando o pedido de perdão. Irmãos, só se pede perdão a alguém quando falhamos com alguém, quando nós erramos. Não é porque fulano errou comigo que eu vou pedir perdão a fulano. Eu posso conversar, ouvi-lo, orientá-lo até, mesmo que ele não queira me pedir perdão. E eu não tenho esse direito, irmão, de ficar exigindo pedido de perdão de ninguém, não. Eu posso sim exigir que alguém peça perdão perante a igreja, principalmente por ter pecado contra a igreja, por ter mentido, por ter perseguido a igreja do Senhor, por ter roubado a igreja do Senhor, por ter martirizado o povo de Deus, por ser um péssimo exemplo de líder, de crente, de cristão. Eu posso sim, como igreja, nós como igreja podemos exigir que essa pessoa se retrate. No entanto, veja que Jesus está falando aqui de irmão. No versículo 21 e 22, dentro desse mesmo diálogo, Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, até quantas vezes então eu devo perdoar a meu irmão? Até 7 vezes? Aí Jesus disse: não te digo que é até 7, Pedro, mas 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Podia ser um número menor, um número maior. Jesus está dizendo aqui com esse número, irmão, que o perdão é infinito. Quando se trata de irmãos, mas quando se trata de inimigos, pessoas que se declararam seu inimigo, você já tentou de tudo. Você, antes de confrontar aquela pessoa publicamente, você tentou conversar, você tentou reverter a situação que aquela pessoa causou. Não foi você que causou, foi aquela pessoa. E aquela pessoa não quer conversa por se achar um líder, se achar um pastor, se achar acima de todas as coisas, se achar uma super autoridade. E aí terminam essas pessoas, irmãos, se transformando em verdadeiros diabos, em verdadeiros instrumentos de Satanás. E o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não deve se rebaixar ao nível do diabo. Muitos pastores que estão ocupando o púlpito da igreja, inclusive como líderes da igreja, são verdadeiros diabos, travestidos de homens de Deus. E que para estes, irmãos, só existe uma solução: é bradar, rasgar as vestes, jogar. É uma simbologia como faziam no passado, né? Os homens de Deus do passado, que trata sobre a humilhação, se humilhar, rasgar as vestes, jogar pó sobre a cabeça e clamar, gritar: eu quero ser corrigido, eu quero ser disciplinado, eu peço perdão, eu quero ser perdoado. Porque se não fizerem isso, continuarão como diabos dentro da igreja, oprimindo o povo de Deus. Veja que o versículo 18, Jesus, do capítulo 18, da sequência dos versículos 15 a 18, o versículo 18 diz assim: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Esse texto é mal interpretado por líderes corruptos, por pastores corruptos que enganam o povo, lançam aquela mensagem, mas não explicam a mensagem como ela deve ser explicada. E as ovelhas simples, muitas não leem a Bíblia, não estudam a palavra de Deus, se deixam enganar com isso aqui. Ah, fulano foi disciplinado, desligado, não é, pelo ministério da igreja, pelo pastor fulano de tal. E aí, irmãos, eu não estou aqui me referindo a casos específicos, a casos pessoais, porque sobre isso nós já estamos vacinados. A nossa preocupação, irmãos, é com pessoas simples que estão morrendo nas camas dos hospitais, em casa, depressivos, morrendo porque foram sentenciados por pastores e líderes corruptos da igreja. Homens que são verdadeiros vitupérios para a obra de Deus e que estão massacrando ovelhas simples. E aí eu digo o seguinte, irmãos: você, homem de Deus, mulher de Deus, que sabe que não pecou, e hoje o seu pastor desviado, o seu líder obreiro desviado lá da sua igreja, exige que você peça perdão para poder ser reintegrado
a membresia da igreja, você precisa pedir perdão publicamente. Você vai pedir perdão se você tem certeza que pecou. Se você tem a convicção de que o seu ato, o que você fez, não é pecado, meu irmão, não peça perdão. Simplesmente porque o seu líder orgulhoso, soberbo, quer que você peça. Porque essa expressão, em verdade vos digo, que o que ligares na terra será desligado do céu, não se aplica a você, meu irmão, minha irmã, que foi disciplinado, desligado do rol de membros da sua igreja pelo seu pastor desviado, pelo seu pastor maligno, pelo seu pastor arrogante, prepotente, soberbo. Você foi desligado por ele aqui, por um homem desviado, por um homem maligno. Mas lá no céu, o seu nome continua ligado a Deus, ligado à igreja. Isso aqui é só formalidade. Agora, se você tem convicção que você pecou, que você errou, aceite a disciplina da igreja, se corrija e peça perdão. Agora, se não vulgarize o pedido de perdão. Se pede perdão quando se peca. E não para deixar alguém alegre ou feliz. Por causa disso, muitas pessoas estão dentro das igrejas amarguradas. Já observou aí na sua igreja? Já observou, meu irmão, minha irmã, você obreiro, você pastor? Que muitas pessoas que foram expostas a esses pedidos de perdão falso, simplesmente porque alguém quer, pediram perdão, estão tristes, angustiados, muitos até se desviaram. Já percebeu isso? Sabe por quê? Porque a coisa foi feita de forma maligna, de forma totalmente deturpada, porque alguém orgulhoso, soberbo, prepotente, arrogante quis aquilo, e não porque Deus quis. Não porque foi uma ordem de Deus, mas uma ordem que partiu de uma liderança corrompida, corrupta, maligna, totalmente desviada, que está como pedra de tropeço no púlpito da igreja, no altar, contaminando, corrompendo tudo e a todos. Portanto, meu irmão, minha irmã, a não ser que você está aí na igreja e a sua visão, meu irmão, minha irmã, obreiro, é apenas manter o seu cargo, ter um destaque na igreja, e para isso você submete a tudo, inclusive a se humilhar e usar uma orientação bíblica sobre o perdão de forma equivocada para satisfazer o seu líder corrupto, a diretoria corrupta da sua igreja, e você vai pedir um perdão que não era para pedir, porque você não pecou. Agora, se você pecou, peça, se conserte, passe pelo tratamento da igreja, pela disciplina eclesiástica. Agora, se você não pecou, você tem convicção que não pecou, por que você vai pedir perdão apenas para fazer parte de um rol de membro de uma igreja? De forma superficial? De mentirinha? Você vai entrar no rol daqueles crentes, daqueles cristãos que vivem nas igrejas, tristes, angustiados, desmoralizados, porque se autodesmoralizaram, se expuseram sem necessidade. Muitas vezes até, meu irmão, você jovem, né? Que o seu pastor pediu para você pedir perdão por uma simples bobagem e você se expõe, aí fica todo mundo achando que você pecou um pecado grave, que você adulterou, que você roubou, que você se prostituiu. Cuidado, pastor, com o que tu estás fazendo com a igreja que Deus colocou nas tuas mãos. Tem cuidado, porque tu tens matado muita gente, pastor. Tem cuidado. Tu tens exposto muitos jovens, adolescentes, a pedir perdão por coisas tão simples, ao invés de orientá-lo a entrar no quarto, orar e deixar aquele erro. E você expõe jovens, adolescentes, irmãos, irmãs, pessoas casadas, a se levantar no meio da igreja e pedir perdão publicamente. E o povo sair dali conjecturando, imaginando, será que o irmão adulterou? Será que o irmão se prostituiu? Será que roubou? Será que o jovem se prostituiu? Será que a jovem engravidou? Será que isso e aquilo outro? Cuidado, pastor, porque tu estás matando muita gente dentro da igreja. Tem cuidado, pastor. Tem cuidado, porque tu estás morto já há muito tempo e Deus apenas está permitindo um tempo para tratar contigo e com a igreja. Tem cuidado, líder. Tem cuidado, missionário. Tem cuidado, pastor, para não estares usando o estatuto do perdão para humilhar, para desprezar, para desmoralizar a noiva de Cristo, desmoralizar quem tu, pastor, acha que não é homem de Deus, que não é mulher de Deus. Tem cuidado, pastor. Age com imparcialidade, não com pessoalidade. Tem cuidado, pastor. Tu estás tratando as ovelhas, o corpo de obreiros. Estás tratando o povo de Deus com pessoalidade. Porque alguém te confrontou, pastor desviado, pastor maligno, pastor mau, perverso.
Porque tu estás em pecado, tu sabes, pastor. Há muitos anos, há décadas, há meses, há dias, tu estás podre do alto da cabeça à planta do pé, pastor. Tem cuidado, para de oprimir o povo de Deus, pastor. E aí abre um parênteses para dizer, independente de qual seja a igreja, qual seja a instituição, qual seja a placa, tem cuidado, pastor. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus.